Dizem que pensar sobre o contemporâneo nos ajuda a entender as nossas travessias. E eu concordo plenamente. Ontem nós tivemos uma live promovida pelo IPP, Instituto Psicopedagógico Pertencer, e nesta live a proposta foi discutirmos, não é, o contexto pandêmico como um elemento histórico de crise. Por que isto? Explicarei, né? O nosso documento balizar, a literatura balizar de ontem, como curador, foi, né, A Cruel Pedagogia do Vírus, do professor Boaventura Santos. Durante o processo de planejamento desta live, eu tive o cuidado de usar algumas áreas do conhecimento e com muita dedicação, com muito empenho, com muito cuidado, com muito senso e rigor metodológico, eu cruzei essas áreas para definir elementos convergentes acerca da crise. Tomamos Boaventura Santos pela ciência, tomamos Mosé pela filosofia, tomamos Bauman pela sociologia e tomamos Freud pela psicanálise. Esses 4 elementos de área, né, são 4 áreas constituídas, foram atravessadas, e isso dá trabalho, né, para nós podermos levar às pessoas reflexões pertinentes acerca do contexto de crise. Porque eu já disse e vou repetir, não é? Há 3 fatores históricos que desorganizam ou, né, colocam a conjuntura humana num processo de saia justa, que são as guerras, as revoluções e as pandemias. E isto é um elemento dado, constituído. O que nós vimos no cruzamento são lições a serem aprendidas acerca das crises. Neste caso, aplicamos a pandemia, né? A ideia é aplicar o contexto de crise ao processo pandêmico que estamos vivendo. Todas as áreas, filosofia, sociologia, psicanálise e a ciência propriamente dita, trouxeram elementos convergentes. E um deles, e é aquele que eu vou me debruçar agora, é extremamente relevante. Ele diz o seguinte: sempre que a natureza não é escutada, ela reage. Bom, se tratando de, né, mobilidade histórica, não há o que se discutir. Nunca a natureza reboou de ponta a ponta os ecos e os sinais acerca da sua exaustão, né? Acerca da sua exaustão, do seu cansaço. Ela vem dizendo o tempo todo que ela está já, né, manifestando ordem de despejo aos seus inquilinos. Ela tem deixado bem claro isso. Agora vamos tomar a ideia de ciência na perspectiva de natureza que se manifesta, trabalhando com o aspecto da psicanálise subjetivante, imaginando que nós, como parte integrante da natureza, da biosfera, né, nós também, né, manifestando sinais de não sermos escutados, né, também, né, reboamos as nossas manifestações. E aí vem o desafio que eu trago nessa reflexão simples, que é a ideia, né, de pensarmos o quanto nós deixamos de ser protagonistas da nossa própria história, em detrimento da colonização que foi nos dada como herança da modernidade sólida, que diz que tudo é maravilhoso e que tudo passa, que estamos todos no mesmo barco e que, né, é só ter fé que as coisas melhoram. E não estou dizendo que não, mas eu estou dizendo que para mobilizar a realidade é preciso um conjunto de fatores e não um fator isolado. Mas esses discursos românticos, eles tinham uma intenção, que era fazer talvez alguém desistir da faculdade,
alguém se sentir obrigada a casar e ter filhos, né? Alguém, né, talvez, né, desejando, né, fazer um concurso público, se colocou numa condição, né, de submissão para que outrem pudesse fazê-lo, e acabou sozinha com 2 ou 3 filhos e sem profissão nenhuma, né? E aqui eu estou fazendo recortes para vocês entenderem, né, sem romantismo, que nós estamos vivendo, né, e isso é uma reação adversa da pós-modernidade, uma ideia de colonização, uma ideia hospedeira, porque nós entendemos que tudo que é dito por força de governança, isso é uma corrente ideológica. Tudo que é dito por força de governança é verdadeiro, é legítimo, é genuíno. E aí eu pergunto, né? É genuíno um ministério como o da saúde determinar protocolos específicos diante de uma pandemia sem precedentes e, né, o sujeito que de certa forma mantém o poder oligárquico, né? Porque nós nos dizemos uma república, mas vivemos uma monarquia terrível, né? Nós vivemos uma coisa horrorosa se tratando de país, né? Esse sujeito quebra todos os protocolos rezados, né, pelo Ministério da Saúde. Então, o que eu quero dizer aqui, e eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de fatos concretos, é que no momento em que eu ponho a mão em cima da Constituição, né, e digo que eu seguirei os decoros, eu tenho que me tratar, eu não posso ser egoísta a ponto de pessoalizar a governança. A governança não pode ser pessoalizada. A governança tem que ser trabalhada num aspecto coletivizador, coletivo. Ou seja, né, eu preciso ter claro que, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu entenda que aquilo é um absurdo, eu não tenho, se eu estou forjado de poder, eu não tenho direito de causar uma histeria brasileira, uma histeria coletiva, ou de causar uma guerra civil, porque o que eu digo reboa de ponta a ponta, e como as pessoas não têm capacidade de filtrar, elas começam a se matar. Nós estamos vivendo morte simbólica, gente. Tem muita gente morta simbolicamente falando. E quando eu digo morta simbolicamente já disseram tanto absurdo para algumas pessoas, já atacaram de maneira tão baixa algumas pessoas, que realmente, né, elas se sentem negadas à sua condição de existir. Isso também é morte. Simbólica, mas também é morte. Então eu pergunto, onde está a Constituição? Porque todo mundo deita em cima dessa Constituição. Eu estou por aqui com essa história da Constituição. Todo mundo deita na Constituição. Agora é engraçado que as pessoas usam a Constituição, mas esquecem da premissa básica. Botou a mão nela, tem que ter decoro. E decoro é entender que você governa. E se você governa, você não pode pessoalizar. Eu não posso ter um ministro de educação que nem formação tem, falando preconceituosamente sobre estrutura e desestrutura familiar, sem embasamento de pesquisa, sem conhecimento de causa. O homem titubeia tanto, gente, que ele revira os olhos para lá e para cá, pensando no que ele vai dizer. Ele não consegue criar uma plataforma de protocolo e fazer o que a gente faz, se preparar para uma reunião, se preparar para uma entrevista, porque ele tem um dilema. O dilema é dizer o que dá na cabeça. Dizei-vos o que dá na cabeça e causai-vos uma histeria coletiva. Eu estou cansado. Eu estou cansado de ver o desgoverno do Brasil. Eu estou cansado de ver gente querendo entender que governar é fácil.
Eu estou cansado de ver gente achando que construir conhecimento é tropeçar num livro. Não é tropeçar num livro. E o grande arquiteto do universo, tenha o nome que tiver, sabe disso. Sabe disso. Porque eu sei o quanto me custa fazer 10 minutos de uma live. Ou 10 minutos de uma gravação. Porque eu preciso respeitar quem me ouve. Agora eu também preciso ter elementos cabais para discutir o equívoco. E aí eu não discuto pessoas, eu discuto atitudes. Nós nunca vivemos tamanha falta de decoro. As pessoas perderam o senso do ridículo. E o pior de tudo, como elas estão em pontas estratégicas de poder, elas acabam dizendo o que dá na cabeça e causando uma histeria civil, causando uma guerra civil, porque tem gente na outra ponta que essas pessoas revestidas de poder não sabem nem que existem, né? Se matando em nome deste sagrado, em nome deste dogma, em nome deste mito, né? Então, alto lá. Boaventura Santos diz: 2 pesos e 2 medidas? Por que 2 pesos e 2 medidas? Por que é interessante? Para quem é interessante 2 pesos e 2 medidas? Ou nós trabalhamos com um senso de governança que tem decoro, que tem protocolo, que tem diretrizes e que, né, implica na condição de evolução do povo. Ou nós vamos para casa jogar xadrez. E se alguém de nós tem problema de subjetividade, porque eu já disse e vou repetir, né? Recalcado não tratado é um perigo. Recalcado não tratado é um perigo. Porque aí nós temos uma coisa horrorosa, que é a ideia de dizer tudo o que me dá na cabeça, né? E mandar as pessoas se matar. O deboche escancarado, uma falta. A gente olha, né? E tem vontade de vomitar. De vomitar porque não há pelo menos... E aí me perdoe, mas eu vou dizer isso, né? Preciso dizer isso. Que fingisse pelo menos. Cadê a assessoria dessa gente? Cadê a assessoria dessa gente? Porque pelo menos que fingisse, tá? Não, ele quer dar uma de espontâneo. O que tem de gente querendo dar uma de espontâneo, né? E aí eles usam a cultura. Eles usam a cultura para serem espontâneos. Por exemplo, Alegrete. As pessoas dizem o que dá na cabeça delas em Alegrete porque elas são o quê? Né? Tradicionalistas e faca na bota. Como elas são faca na bota, elas dizem o que quiserem. E eu não estou aqui pessoalizando. Eu estou dizendo que eu estou em pânico, se tratando da falta de decoro das pessoas e de desrespeito em relação ao outro. As pessoas dizem o que querem, do jeito que querem. E acham que quando a gente faz essas reflexões, como eu estou fazendo, que a gente está tentando dar um recado subliminar. Eu não tenho nem... Olha, gente, eu não tenho pretensão nenhuma de dar recado porque eu miro e atiro. Eu não tenho que dar recado para ninguém. Eu estou trabalhando aqui com um elemento cabal que é ciência, psicanálise, filosofia e sociologia. Agora, né, que dá náusea. Um ministro que nem formação tem, eu fico pensando no discurso precoce, de capacidade técnica, de não sei o que, para onde é que foi tudo isso? Se virou tudo uma pagelança, virou tudo um conchavo. Então me perdoe, mas hoje eu preciso dizer que eu estou exausto do desrespeito. Eu estou exausto da vitimização. Eu estou exausto de gente que quer se construir em cima dos outros. Elas não querem produzir por si só. Elas querem se construir em cima dos outros e quando elas não conseguem, elas ainda sabotam quem conseguiu. Porque não basta estar, né, afogada nas suas crises de histeria. Tem que levar os outros também para histeria, né?
Então eu tô cansado, eu preciso dizer isso para vocês. Nós que estudamos e sabemos o preço que é, e quando eu digo preço, custo humano para produzir. As pessoas hoje vivem de adália, lendo o tempo inteiro. E quando fazem um discurso que decoraram, tá na cara que decorou. E nós estamos aqui produzindo. Eu não tenho nada a não ser um papelzinho com o tema do livro. Porque eu já tô meio idoso, né? Então posso esquecer. Mas o que eu estou dizendo são elementos que eu produzi a partir de leituras sólidas que fiz. Então eu peço aqui, mais respeito, por favor. Mais respeito, por favor. Eu não estou interessada em quem segue quem, de que jeito que segue, como que segue, né? Eu estou pouco me lixando, né, a essas filosofias de botequim, né, que dizem que este ou que aquele não serve. Eu tenho valores pétreos que me constituem, e um deles é respeito. Então eu estou pedindo respeito, respeito e respeito.